Shalom, pessoal. Então, hoje eu quero falar sobre um tema muito importante e polêmico, ok? É o seguinte, eu quero que vocês parem de procurar mulher decente. Eu sei que parece muito absurdo o que eu estou falando aqui, mas é isso. Não procurem mulheres decentes, porque vocês vão se aborrecer. Você não vai encontrar por aí uma mulher que busque, de fato, seguir os mandamentos, que chame o marido de senhor, que se vista como a Bíblia ensina, que fale da forma como a Bíblia ensina, que não exerça autoridade sobre o homem, enfim, muitos fatores. Você não vai encontrar essa mulher. Então, o que eu sugiro a vocês é o seguinte: procurem garotas novas e virgens. Casem com elas e vão para o meio do mato. Isso é o que vocês podem fazer. Isso é tudo que vocês podem fazer. Porque, cara, você pode procurar onde for. Você pode procurar na igreja, você pode procurar no Tinder, você pode procurar no Facebook, você pode procurar na rua, você pode procurar onde você quiser. Você não vai encontrar mulher decente. Se preocupe com a sua prole. Eu vou além. Eu vou além. Eu não vou recomendar para vocês que vocês tenham o que a Bíblia chamaria de concubina, mas eu preciso reconhecer que a Bíblia autoriza isso. Então, se vocês procurarem mulher ignorando o fato delas serem decentes ou não, e apenas se preocupando com que ela seja para reprodução e que você tenha um controle para que você saiba que ela não vai te trair, cara, tá de bom tamanho. Porque o que importa é você ter a sua prole, contanto que você tenha uma outra mulher, eu tô falando aqui pro pessoal que tem mais de uma mulher, ok? O que vier a ter. Se você tiver uma outra mulher para cuidar dos seus filhos, para educar os seus filhos, ótimo. Uma vai ser para reprodução e outra também para reprodução e para educação. A mulher que é rebelde, que é insubmissa, talvez um pouco, você vai deixar que ela fique só para reprodução. Entende? Você não vai deixar ela educar seus filhos. Isso é tudo que você pode fazer. Não tem muita coisa que você pode fazer, porque você vai quebrar a cara. E outra coisa, uma coisa muito importante, muitíssimo importante. Eu não vejo muito cara comentando sobre isso, mas é o seguinte: você seduzir uma mulher, tá? Ela sendo virgem, ou casado, obviamente, né? Mas você seduzir uma mulher virgem é errado. Essa coisa de o homem seduzir a mulher, teve um canal, chama acho que Brasil Paralelo, eles até comentaram. Isso veio na onda do 007. Antes disso, os homens não ficavam seduzindo mulheres. Se bem que o 007 ele não seduzia virgens, né? Ele seduzia para ter prostitutas gratuitas, né? Vamos colocar assim. Então não era algo tão imoral assim, né? Mas de qualquer forma, né? Eu não estou dizendo que não era imoral, tá? Não é legal você ficar se relacionando com prostitutas por aí. Estou dizendo que é bem diferente de você se relacionar com mulheres virgens seduzindo suas garotas. O certo é vocês conversarem com o pai da garota antes de conversarem com a garota. Não é para beijar, não é para conversar, não é para nem ficar muito perto. Você tem que primeiro conversar com o pai da garota. No mundo ideal, seria assim. No mundo ideal, você iria lá conhecer o pai dela, a mãe dela, a família dela. Vocês iam, antes de tudo, ter um jantar juntos, um churrasco. Enfim, vocês vão ter uma boa conversa. Você ia falar sobre as suas pretensões, ela ia falar sobre as pretensões dela, o pai ia falar o que ele espera de você, você ia falar o que você espera dela, deles. Ia ficar tudo acertado lá. Só que, no mundo real, se eu chegar para um pai e falar assim: olha, eu quero casar com a sua filha, tem como a gente
conversar sobre essa possibilidade, sabe o que vai acontecer? Primeira coisa, ele vai me chamar de maluco. Ele vai falar que eu sou doido. Ele vai falar que não existe esse negócio de o pai dar a mão da filha em casamento para um homem. Isso é coisa do passado. Tá? No mundo real, se você for falar com vários pais por aí, você falar que você quer casar com a filha deles, eles vão te falar o seguinte: vai lá você e conquista ela. Você que tem que conversar com ela. Porque os pais de hoje não têm mais quase autoridade nenhuma. Então eles nem sabem o que é esse conceito de você ir até ele pedindo a mão da filha. Eles não sabem o que é isso mais. Eles vão falar que você que tem que ir lá e seduzir a filha dele. Parece absurdo, mas parece absurdo se você é um cara que nem eu, que vive 3.000 anos atrás, né? Mas é assim que funciona hoje em dia. Então, por mais que eu diga assim, o certo seria esse, você ir lá conversar com a família dela, você no mundo real não consegue fazer isso. Talvez se você fosse até uma comunidade bem fechada, mas aí também é bem improvável que eles te aceitem. Porque se a comunidade deles é fechada, é justamente para não receber outros. Não é porque que eles vão te receber numa comunidade fechada, sendo que a comunidade é fechada. Se a comunidade é fechada, é para que eles se relacionem entre os filhos das outras famílias que estiverem ali. Não é com você. Então, falando aqui do nosso mundo, se você não está numa comunidade fechada já, você não formou a sua, infelizmente parece engraçado que eu estou falando aqui, mas você vai ser obrigado a seduzir as garotas novinhas. O próprio pai dela vai te falar isso. Ele vai te dizer que é isso que você tem que fazer. Então, pessoal, vou tentar resumir para vocês aqui o que vocês têm que fazer, tá? Para que vocês tenham um casamento saudável nos dias de hoje. E o que eu estou fazendo também, porque eu também pretendo me casar, eu pretendo ter filhos, eu pretendo ter família, tá? Eu não sou um MGTOW, ok? Eu pretendo formar uma família aos moldes do que a Bíblia ensina. Então, o que eu quero dizer para vocês, resumindo, é o seguinte: meu conselho é: procurem garotas novas. Você pergunta, nova quanto? Você pesquisa na lei qual é a idade do consenso no Brasil. Com quantos anos você pode se relacionar com uma mulher no Brasil? Ok? Você pesquisa lá, você descobrindo, você pode tentar falar com o pai dela, que seria excelente, só que você já sabe que você vai quebrar a cara. Eu, particularmente, sendo sincero mesmo, sendo bem sincero mesmo, eu pretendo falar com os pais das garotas, antes mesmo de falar com elas. Só que o resultado, você já sabe o que vai acontecer. Ele vai falar para eu falar com ela. Então, no fim das contas, né? O que acontece é que se você procurar uma mulher decente, você não vai achar. O que você pode fazer é procurar uma mulher que... Vou estender um pouco mais o vídeo. Eu ia finalizar, mas deixa eu concluir o meu pensamento, porque o que acontece? O que acontece? As pessoas estão muito corrompidas, gente. O nosso trabalho é evangelizar, tá? Se você está aqui no canal, você é inscrito, saiba disso. O papel desse canal é evangelizar. Quando você conquista uma mulher, você tem que evangelizar essa mulher o máximo possível. Assim como você vai evangelizar os seus filhos, você vai evangelizar os seus sogros, enfim. Seu papel é evangelizar. Então, quando você consegue uma garota nova, você consegue ainda fazer com que ela se desvie daquele caminho do mal. O que é muito mais difícil com uma garota de 28 anos. É muito difícil você desvirtuar do caminho do mal uma mulher de 28 anos. Ainda que ela seja virgem. Uma garota de 28 anos pode ser virgem.
Tem um monte de cara pensando assim, ah não, eu quero uma mulher virgem, mas aí se ela for muito novinha, daí a sociedade não vai aceitar, então eu tenho que procurar uma mulher mais velha. Cara, essa mulher mais velha, mesmo ela sendo virgem, o que é bem provável que ela esteja mentindo para você, essa mulher já está corrompida. Você acha que essa mulher vai aceitar as ideias que você vier a falar para ela? É muito difícil, cara. É muito difícil a mulher aceitar novas ideias depois de quase 30 anos. Você chegar e falar, olha, os dogmas da Bíblia são esses, nós vamos seguir isso, isso e isso. Você acha que ela vai seguir? É muito difícil. Agora, se você pegar uma mulher ainda bem nova, você consegue educá-la, entendeu? E você tem muito menos chance de ela estar com DNA contaminado. Porque mesmo que uma mulher tenha se relacionado sem sem romper o ímen, essa mulher pode ter absorvido o DNA de outro homem, via oral, por trás, né? Não, eu não gosto de ficar tocando nesses assuntos assim, mas tem que falar. Vocês entendem? Então, para você se proteger, o ideal é que você pare de procurar mulher decente e procure uma mulher para se reproduzir e para você converter essa pessoa. É isso que você pode fazer. Essa é a melhor forma de você não se arriscar tanto nos dias de hoje. Você vai morar com essa mulher, aliás, com essas mulheres, tá? Para que ela te respeite e para que você se reproduza muito, então, de preferência mais do que uma mulher, para que ela saiba que ela está numa cultura diferente. Perdão. Então, o ideal é que vocês se preocupem em ir morar com essas garotas novas, longe da sociedade. Não deixem essas garotas se perderem iguais às outras, ok? Levem garotas para morar com ela, com você e com a família dela. De preferência, se a família não quiser ir junto, tudo bem. Se quiser ir, ótimo. Se não quiser ir, tudo bem. Para ir morar numa comunidade. Você precisa formar uma comunidade israelita, seguindo os moldes que a Bíblia ensina, afastado da sociedade. É isso que você pode fazer. E outra coisa, casamento arranjado, um casamento com que você já marca com o pai muito antes, cara, isso é o ideal. Sabe por quê? Falando aqui do que a Bíblia ensina, um tema muito pesado é que se um homem se relacionar com uma mulher, mesmo que ele tenha forçado ela, você sabia que a Bíblia diz que eles são obrigados a um casar com outro? É. Mas agora, se ela já estava prometida a casamento para um outro homem, então o homem que violentou a mulher pode ser punido. Olha aí. A Bíblia já ensinando já há muitos anos atrás que você tem que combinar o casamento, já de preferência até antes de nascer. Porque caso algum homem venha fazer uma covardia dessa, você pode punir esse cara. Né? Eu não vou falar a punição aqui para não ficar pesado aqui pro vídeo, para não derrubarem o vídeo. Mas então é isso, pessoal. Tá? Meu conselho para vocês é esse. Parem de ficar procurando mulher. Ah, não, vou procurar mulher que não use shortinho. Vou procurar mulher que não use decote. Vou procurar mulher que não anda de biquíni. Cara, você não vai achar. Você não vai achar. Tá bom? Eu já procurei muito. Tá? Não vai achar. Tá? Você não vai. Você só vai achar dentro de comunidade fechada. E lá, muito provavelmente, eles não vão aceitar você. Então, o que você pode fazer é converter garotas jovens. Beleza? Pense na idade reprodutiva delas. Aproveite praticamente o máximo que você puder da idade reprodutiva delas. Para você ter um máximo de filhos. Você formar um batalhão de filhos. Tá bom? Crescei-vos e multiplicai-vos. Não existe crescei-vos e multiplicai-vos casando com a mulher de uma mãe solteira de 35 anos. Isso não existe. O pessoal fala crescei-vos e multiplicai-vos, mas esquece que com 40 anos a mulher já não pode mais ter filho. E você com 40 anos consegue continuar tendo filho.
Então, como que fica o crescevos e multiplicáveis dentro desse paradigma que as pessoas formaram? Que falam, ah, não, você tem 40 anos, você tem que casar com uma mulher de 40 anos também. Vocês estão doidos pensando uma coisa dessa? Sabe, é papo de doido. É papo de doido. Sabe? Se a Bíblia diz crescei-vos e multiplicai-vos, então mesmo que você tenha 60 anos de idade, 70 anos de idade, 80 anos de idade, você ainda pode casar com uma mulher jovem e virgem e não se expor a um monte de risco. Se multiplicar com ela, porque você, homem, mesmo com 80 anos, ainda consegue ter filho. Tá bom? Então, era isso daí, tá, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido o que eu falei, tá? Eu não quero que vocês levem isso para um lado errado, de pensar, ai, ele está ensinando os caras a se aproveitar. Se aproveitar onde? Se aproveitar onde? Meu pai, com 23 anos, conheceu a minha mãe com 14. E eles estão juntos até hoje, há mais de, de 30 anos, mais de quase 40 anos, uns 40 anos juntos. Entendeu? Meu pai tinha 23 e a minha mãe tinha 14. Se o meu pai tivesse 50 e a minha mãe tivesse 14, ainda assim não haveria nada de imoral nisso. Vocês acham que José, ele era casado com Maria e ele tinha o quê? Ele tinha a mesma idade que ela. Vocês acham isso? Vocês estão de brincadeira, né? É brincadeira. Qual a probabilidade disso? É mínima. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui é a parada aí. Casem com mulheres jovens, levem para uma fazenda, para um sítio, vivam a família de vocês em paz, entendeu? Não cai nessa ladainha de que você tem que casar com mulher rodada, senão você é hipócrita e blá blá blá, e você só pode casar com uma mulher virgem se você for virgem também. Isso é uma doideira sem pé nem cabeça. Tá bom, pessoal? Um forte abraço aí para todos vocês. Shalom.